Começa aqui mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Nesse vídeo falaremos sobre aproximação normal a binomial. Vamos começar supondo que a gente tem uma variável aleatória discreta y, que tem uma distribuição binomial, com parâmetros n igual a 10 e p igual a meio, e que a gente quer calcular a probabilidade de que y seja maior ou igual a 7. Então, olhando essa figura, a gente percebe o seguinte: essa probabilidade é onde está colorido aqui, né? Então, a gente vê que a área do retângulo azul corresponde à probabilidade de y igual a 7. A área do P igual a y8 é a área verde, a de 9 é igual a vermelha e assim por diante. Então, se a gente quiser saber a probabilidade de y maior ou igual a 7, a gente tem que pegar todas as áreas coloridas e somar todas as áreas desses retângulos coloridos. Então, a ideia que a gente quer apresentar aqui é aproximar essa área pela área sob a curva de uma distribuição normal à direita do valor 6,5. Por que à direita do valor 6,5? Porque se você olhar aqui, você vai ver que 6,5 é a partir do ponto que começa a nossa área colorida aqui, né? Então a gente tem que ir a partir do valor 6,5. Tá? Então, ok, a gente vai fazer uma distribuição de uma área sobre a curva, mas qual curva normal? Qual normal a gente vai colocar? Qual o valor de média? Qual o valor de desvio padrão? Então, a média que a gente vai usar é a média da binomial. Então, a média da binomial é n vezes p. N vezes p é 10 vezes meio, que é igual a 5. E a variância é a mesma coisa. A gente vai usar, então, a variância da binomial. A variância da binomial é np vezes 1 menos p, que é igual a 2,5. Então, a gente vai ficar com o seguinte gráfico. A curva azul clarinha é a curva da normal em cima daquele primeiro histograma que a gente tinha da binomial. Olhando assim, a gente chega à conclusão que, de fato, essa parece ser uma boa aproximação. Então, agora a gente toma uma outra variável aleatória, contínua x, que é a variável que corresponde àquela curva normal que a gente acabou de ver ali atrás. Ela é uma normal com média 5 e variância 2,5. Então, a gente quer calcular a seguinte aproximação. A gente está aproximando a probabilidade de y maior ou igual a 7 na distribuição binomial por uma probabilidade de x normal maior ou igual a 6,5. E aí a primeira coisa que a gente faz é, você nem sempre precisa fazer isso, mas é uma maneira segura de você fazer essa conta, você padronizar a sua variável x, transformando ela na variável z, usando a regra de padronização, a fórmula de padronização, x menos μ dividido por sigma. Tá? Então isso vai dar para a gente a probabilidade de z maior ou igual a 0,949, que é o z, sendo que o z é aquela normal padronizada, né? A variável da normal padronizada. Então, a probabilidade que a gente vai ter olhando na tabela, se a gente for olhar numa tabela, num valor tabelado, a gente vai achar esse valor de 0,1714. Tá? O resultado real, ou seja, o resultado calculado a partir da binomial, é 0,1719, é bem perto. O erro é de apenas 0,05% na probabilidade que a gente está calculando. Tá? A gente pode verificar esse resultado usando aquela ferramenta online que eu apresentei no vídeo de distribuição normal. Então a gente clica aqui e a gente está carregando aqui, está meio lento. Então a gente começa aqui com a gente escolhe a normal, com média 5, e aí a gente tem que colocar o desvio padrão. Lembra, a gente tinha variância de 2,5, o desvio padrão é a raiz quadrada, então vai dar mais ou menos 1,58. E aí a gente já tem um primeiro problema aqui, que é de aproximação, né? A gente tem que colocar ou 1,5 ou 1,6. Então, 1,5 vai dar uma coisa, 1,6 vai dar outra coisa. A gente tem que escolher o upper tail, e aí a gente tem que colocar 6,5 aqui. Passou um pouquinho. 6,5. E aí com 1,5 a gente tem 0,159, que é um pouco mais do que o que a gente tinha lá, ou um pouco menos do que a gente tinha.
que era 0,172. E aí se a gente colocar aqui 1,6, ele perdeu aqui qual é o limite, a gente coloca de novo em 6,5. E aí a gente tem o 0,174. A gente tem que fazer aí uma média ponderada, né? Colocar mais 5,8, 1,58. A gente coloca um peso 4 nesse valor, um peso 1 no valor que a gente tinha achado antes, faz a média ponderada e a gente vai achar um valor mais perto daquilo que a gente tinha. Ou a gente pode fazer de outro jeito, a gente trabalha com a normal padronizada. A gente põe aqui a média igual a 0, o desvio padrão igual a 1, e aí a gente tem que colocar aqui o valor de 0,949. Opa, passamos aqui. 0. Aqui está 1, peraí. Ficou 1 aqui, tem que colocar 0 aqui. Isso. Pronto, aí ele melhora aqui. Ele já fica com uma escala melhor. Aí a gente consegue ter uma escala mais interessante, que a gente consegue ver até a segunda casa decimal, que é 0,94 ou 95. Vamos fazer o 95. A gente tem 93, que é 0,176 e 095, que é 0,171. A gente tem, além de tudo, a gente tem uma casa decimal a menos. Então, na prática, os valores são praticamente iguais. Tá ok? Então, a gente volta para lá, para a apresentação, e de fato, a gente pode usar isso. Ele pode ser alguma coisa mais prática, mais rápida, né? Você clica ali, já abre a página onde você estiver, mas ele tem umas certas limitações, né? Então, se você quer ter uma primeira ideia, ter uma ideia, ele vale. Agora, se você quiser um valor mais preciso, é melhor ou você usar uma tabela, ou você pode calcular numericamente. E aí, para a gente calcular numericamente, a gente primeiro define uma distribuição binomial. Isso aqui foi o que eu fiz, é a mesma função que eu fiz na semana 6, né? Quando a gente foi falar sobre distribuição binomial. E aqui veja que ele retorna o valor de x e o valor das probabilidades. Então ele fala o x no caso é de 0 até n, né, e as probabilidades correspondentes a cada um. Então na hora de carregar eu tenho que ter duas variáveis aqui e eu estou interessado nessa aqui, na probabilidade do binomial. Tá? E aí aqui eu vou imprimir no final a probabilidade total com 4 casas decimais. Tá? Então aqui eu calculo a binomial de toda a distribuição, de 0 até n, e aí aqui eu somo só aquelas que são maior ou igual a 7. É isso que esse for aqui vai fazer. Ele vai somar somente aqueles que são de x maior ou igual a 7. Tá? E aí a gente roda e a gente acha exatamente o valor que a gente tinha visto antes, o 0,1719. E agora a gente olha então para normal numérica. Tá? Então, primeiro a gente define o valor do sigma, que a gente tem que tirar a raiz quadrada, né, do 2,5, da variância. A gente faz a regularização aqui, ou a padronização, né, 6,5 menos μ dividido por sigma. E aí a gente calcula a integral numérica da FDP normal, com o z indo desse valor aqui, que é 0,949, até um número bem alto. Eu coloco 10, porque 10 é mais de 10 desvios padrão, então é praticamente infinito já. Né? Que seria o integral de 0 a infinito, de 0,95 até infinito, mas a gente não tem como colocar infinito, a gente coloca 10, que é um número grande o suficiente. E imprime também o valor arredondado para 4 casas decimais. E a gente acha o valor que a gente tinha visto de 0,1714. Tá? Então, realmente, a gente tem uma aproximação bastante satisfatória usando essa aproximação normal a binomial. E a justificativa para a validade dessa aproximação é dada pelo teorema do limite central, que a gente vai ver mais adiante. É isso que eu queria mostrar neste vídeo.